irmãos abrirem suas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Paulo está encerrando essa carta dura. Ele, em boa parte dela, na realidade, vai chamar a atenção, vai sacudir aquela igreja no que diz respeito a pecados, a circunstâncias e alguma série de problemas. Mas a partir do capítulo 12, na realidade, a gente vai ver uma mudança de tom nessa carta. E ele vai encerrar da seguinte forma. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mais uma vez, portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que o Senhor nos inspire para compreender essa palavra. Não desista. É o que eu quero deixar para cada um aqui nessa noite. Não desista. Porque o apóstolo Paulo tinha tudo para desistir. Ele tinha problemas, tinha circunstâncias, tinha uma enfermidade, tinha situações complicadas. Essa igreja aqui deve ter dado bons cabelos brancos para o apóstolo Paulo. Ele tinha tudo para desistir, mas ele não desistiu. E não só não desistiu, como na realidade motivou todos ali naquela igreja e hoje aqui também a não desistir. E é muito simples. O que está aqui de simples é profundo, e por ser profundo, sem dúvida nenhuma, deve ser aprendido e seguido. O capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre ressurreição. Esse é um tema que parece que hoje ficou meio... As pessoas não estão conversando sobre ressurreição. Naquela época se conversava, porque tinha muita gente que não acreditava. Achava que simplesmente era isso, havia aquele existencialismo muito temporário, acabou, e é assim. Mas aprendemos, à luz da palavra de Deus, e por tudo que Jesus Cristo fez, sim, que há ressurreição, que há nova vida, que há eternidade, que vamos viver para sempre na presença do Senhor. Ele vai dizer, por exemplo, nesse capítulo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Ele vai falar tanto de ressurreição, ele vai falar que o último inimigo a ser destruído é a morte, e vai assegurar isso com toda certeza. Não há dúvidas, meus irmãos, que há ressurreição. Esse é um tema que deve estar presentes em nossa vida, porque boa parte da nossa fé é baseada exatamente nisso, porque estamos aqui, servimos aqui e vamos continuar, mas que fique claro, não termina aqui, continua eternamente, continua para sempre, e estaremos face a face com o nosso Deus. Tanta verdade. E ele nos diz então, afinal, que pilares são esses para que nós não desistamos? O primeiro deles é: seja firme. A ideia de rocha inabalável, de pedra de esquina, que era exatamente aquele conjunto de pedras que ficava no canto da casa, que assegurava o esquadro, mas também a firmeza daquela casa. Jesus vai falar sobre isso em Mateus capítulo 7, mas também precisamos lembrar que precisamos estar firmados na rocha, firmes. Já pararam para pensar que o mundo parece um lago de areia movediça, que quer que você entre e afunde? Parece que é assim. Estamos trabalhando sobre ameaças às nossas crianças. Tenho trabalhado nesse tema, tenho conversado com a nossa ministra do Ministério Infantil, com a Camila, e com outros da igreja. Eu listei 32 ameaças às nossas crianças, que vai desde a internet
até mesmo ameaças institucionais e tantas outras coisas assim. 32 ameaças para as crianças. E eu quero continuar esse trabalho indo para adolescentes, jovens, para os adultos e para todo crente. Saibam de uma coisa: se você não firmar em Cristo e na sua fé, você tem todo motivo para se afogar. Mas não é isso que está na Bíblia. Ela diz para ficarmos firmes, inabaláveis. A ideia aqui é tão forte, tão bonita, de você estar assim. Você precisa de firmeza doutrinária no que você crê. Quando perguntarem para você a razão da esperança que há em você, você é capaz de, em 3 minutos, dizer da sua fé, em quem você crê, por que você está aqui? Dizer que Jesus Cristo veio, mudou e transformou. Conheci certa pessoa, o testemunho dele era um pouco direto. Ele falava assim: eu não prestava, Jesus me perdoou, agora eu presto. Mas cada um de nós precisamos saber em quem cremos. A palavra de Deus está aqui. Conheça a sua fé. Por que cremos? Porque só Jesus Cristo salva. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. É preciso saber o que é a salvação, o que é arrependimento, fé. É eu entregar a minha vida a Ele. Tudo isso, inclusive, sobre a ressurreição. Leia o capítulo 15 de 1 Coríntios, e você vai descobrir que Paulo era apaixonado por esse tema, porque ele sabia que a ressurreição existe e é breve. Firmeza doutrinária, mas também firmeza na adversidade. A vida cristã não é isenta de provações. Esta carta foi escrita para isso. Então fique firme, firme os pés, firme os joelhos, seja firme diante do Senhor. É olhar para a tempestade e saber que a nossa âncora está no Senhor. Já disse aqui, um marinheiro não se faz no porto, se faz no mar, e durante as tempestades. E quando vem a tempestade, há técnicas para você permanecer com o barco firme. Desce a âncora, abaixa as velas, há toda uma situação que a gente tem que colocar para permanecer firme durante a tempestade. E o que você faz quando a tempestade bate à porta da sua casa, da sua vida? Fique firme. Firmeza, só de olhar em Jesus, só de crer, só de viver. Permaneça firme, inabalável. O ânimo vem dessa firmeza, que não pode ser superficial. Porque quando a chuva vem, ela vem forte. Então fique firme. A segunda coisa que o texto nos ensina é: seja abundante. E mais uma vez eu trago aqui um bom pé de jabuticaba. Quando falo de abundância, que é interessante, quando pesquisamos imagens a respeito disso, aparece uvas, trigo. Mas eu falei, não, mas aqui, gente, é jabuticaba. E tem que ser aquele pé pretinho, que dá gosto. Abundância. Paulo estava falando para uma igreja que precisava fazer mais e melhor. Vida cristã nunca é o mínimo que eu vou dar para Deus. Vida cristã é o máximo que eu vou dedicar ao meu Senhor. Sempre abundantes. Eu estou falando exatamente para ser mais. Aqui na igreja, dou graças a Deus, nossa igreja faz muitas coisas, existem muitas coisas, mas de vez em quando estou em casa, em oração de joelhos, e eu fico pensando, mas é tão pouco. Precisamos ser abundantes, meus irmãos. Deus nunca nos chamou para um serviço medíocre, simplório, sem sentido, mas para o melhor, para o Deus tão grande. A ressurreição de Cristo é isso também. Não é apenas um discurso para se fazer, é algo para se anunciar. É saber, meus irmãos, que estamos aqui para vencer a morte. E que quando um crente
tomba na vida, Ele levanta no céu. Exatamente essa verdade que nós cremos, que nos faz fazer mais. Fazer mais para o nosso Deus. Eu não estou falando aqui de ativismo. Isso é uma praga de nossos dias. Porque a gente tem uma impressão que a gente tem que ficar cumprindo metas e coisas assim, e isso não é tão bom. Mas entenda, é preciso fazer mais e melhor para o nosso Deus. Eu posso perguntar aqui, como está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida devocional hoje? Essa é uma boa pergunta. Mas melhor pergunta é essa, de chegar e perguntar para cada um, na sua devocional hoje, você leu que texto da Bíblia? O que vocês estão avaliando? O que eu faço? Como podemos fazer? Eu não tenho dúvida que nós, todos nós aqui, podemos melhorar. Eu não tenho dúvida. Eu sei que podemos ser abundantes. O serviço de Paulo, meus irmãos, não vinha da capacidade própria dele. E ele fez um trabalho extraordinário. Ser abundante na obra do Senhor é usar dons, talentos, tempo, bens, a vida para edificação do corpo de Cristo e para expansão do reino de Deus em todo lugar. Jesus Cristo deu o máximo dele, a sua própria vida, por nós. O mínimo que podemos fazer é dedicar tudo o que temos a Ele, sempre abundante. Mas uma terceira certeza desse texto: seja confiante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabendo, somos chamados a viver e a servir em plena confiança de Deus. Muito cuidado se você espera a aprovação de homens. Não conte com isso. Mas saiba que é o Deus que te vê, tema da nossa cantata na semana que vem. É esse Deus que olha para cada um de nós, sabe o nosso nome, sabe o que passamos, Ele nos vê dormir e nos vê acordar. Ele sabe o que temos, Ele sabe das nossas lágrimas e as colhe, Ele vê o nosso riso e acompanha, Ele está conosco em todo o tempo. Esse Deus tão grande, mas tão perto, é esse Deus que está conosco, e por isso eu confio nele. Nosso trabalho, meus irmãos, não é vão no Senhor, não é inútil, não é perdido. A gente tem que tomar cuidado com algumas tiranias de resultado que a gente vê nos nossos dias, isso é meio complicado. Mas entenda, precisamos cada vez mais viver bem. José é sempre um bom exemplo de quem fez algo extraordinário. José do Egito. Só que antes de fazer algo extraordinário, pense num homem que sofreu. Como diria lá na roça, apanhou mais que boi ladrão. Foi vendido pelos irmãos. Foi colocado num poço. Vendido como escravo e se tornou escravo. A dona, esposa do senhor dele, deu em cima dele. Ele fugiu como crente bom que é. Ela mentiu, foi preso de novo. Ficou na cadeia mais um tempo. E eu não estou falando de 2 dias não, meus irmãos, eu estou falando de anos aqui. Ele vai passar 13 anos nessa luta. Que coisa! A vida de José chega a dar uma raiva de ver, rapaz, mas ele está sofrendo de novo. Ele melhorou aqui, ele aprendeu ali, mas foi na cadeia. Quando ele tem uma esperança dentro da cadeia, uma pessoa diz: eu vou lembrar de você. Adivinha a pessoa que disse isso, o que ela fez? Esqueceu. Mais um tanto de tempo, até que no momento certo da história,
na plenitude dos tempos divinos, quando Deus escolheu, naquela hora, Ele deu um sonho para o faraó, Ele deu um plano para José, e Ele transformou a história do povo de Deus, simplesmente, porque Ele estava pronto, no tempo certo, confiante nesse Senhor. José, como eu falei, sofreu demais, mas ele nunca perdeu a sua fé. Jó sofreu demais, ele nunca perdeu a sua fé. Paulo sofreu demais, ele nunca perdeu a sua fé. Então o que aprendemos é que precisamos crer e confiar sempre no Senhor. Não é em vão. Há uma belíssima música de coro que canta isso. Não é em vão. Não é em vão, nada do que fazemos para o nosso Deus é em vão. Bem, diante disso, não desista. É o chamado para todos nós hoje. Não desista. O chamado de Deus ecoa até nós. Esse ânimo que precisamos, é claro. Precisamos de um ânimo que é firme. Fique firme. Precisamos de um ânimo que é abundante. Precisamos de um ânimo que é confiante. Olhe para Cristo. Ele tem olhado para você. Viva por Cristo. Ele entregou a sua vida por você. Se alegre em Cristo. A palavra graça no original é sorriso. E sempre gosto de lembrar que a graça de Deus é quando Deus olha para nós e sorri. Eu te amo, meu filho. Que o Senhor nos inspire e nos faça nunca desistir.